deseja ver o rosto de vocês, né? Estamos aqui, então, na nossa Live Mission, missão live, para estar compartilhando mais ao respeito do nosso chamado. Estamos numa maratona aqui neste mês de outubro. Estamos no Insta, no YouTube. Mas no YouTube você vai achar os slides que eu estou compartilhando, tá bom? Seja muito bem-vindo. Estamos hoje falando sobre essa milha extra que a gente precisa dar, né? Com respeito ao nosso ministério. Não fique parado, não fique se conformando, não fique no mesmo lugar, se mexa, vai além, vai, não abra mão daquilo que Deus colocou na tua mão, hein? Não é por acaso que você está ali. Deixa Deus falar teu coração. Eu preparei um material muito lindo para poder compartilhar com você. Eu já estou abrindo os slides no YouTube, porque depois vai ficar para você poder ver. Eu vou agregar o link ali nos comentários ali do Insta, tá? Para você poder pegar depois os slides. Obrigado, Matheus, porque você já está conectado. Glória a Deus. Eita, meu Deus, tem um povo da Argentina aí. Olá, Delita. Estamos com a Isabelle também. Glória a Deus por vocês. Então, como eu estava falando agora há pouco, estamos na nossa Live Mission, missão live. Estamos falando hoje ao respeito da necessidade que nós temos de fazer a milha extra, né? Da gente não se conformar com esse lugar que a gente alcançou no nosso ministério, né? Com as experiências que a gente já teve, com esse caminhar com Cristo que a gente já fez, né? Vamos por mais. É necessário que para que o teu crescimento não pare, para que você não venha se deter no meio da caminhada, você possa estar investindo. Então, a nossa primeira live foi dia 3 do 10, cheios do Espírito, falamos a respeito dessa necessidade da gente correr atrás, da gente se encher da presença de Deus. Na segunda foi dia 10 do 10, crescendo no conhecimento, a importância da gente crescer no conhecer, porque a palavra já nos adverte de que a gente perece por falta de conhecimento, né? A própria palavra nos anima, a gente está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, né? É muito importante que a gente continue sempre avançando. Não importa quantas experiências você já teve, quanto você conseguiu aprender e entender da Bíblia, quanto mais você aprende, você tem noção do que falta aprender, né? Então, isso foi o que a gente falou na nossa segunda live. Dia 17 do 10, a gente falou ao respeito de assumir o nosso lugar, né? A gente começa a andar com Cristo, começa a perceber que a gente tem que se mexer, começar a servir, começar a participar da vida da igreja, mas tem uma hora que você entende, caiu a ficha, você, caraca, eu já entendi qual é o meu chamado, meu Deus do céu, e agora? Então, vou ficar por dentro, né? O que está acontecendo com respeito, existe atividade na tua igreja ao respeito desse teu chamado que tem a ver com isso, né? Então, hoje, nós vamos falar ao respeito da gente começar a investir tempo extra com respeito ao nosso chamado. Olá, Camille, Deus te abençoe, glória a Deus. Estamos aqui falando sobre o tempo que a gente precisa investir no nosso ministério. E aqui vamos lá, então. Como em qualquer área da nossa vida, quando a gente vai escolher uma profissão, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente precisa ficar por dentro, né, dos detalhes, sabe? Se não souber aprender, e quanto mais eu invisto nesse aprender, mais vai ser, ou melhor vai ser o resultado. Oi, oi, Camille, glória a Deus! Estou aqui tomando um jacinho, tudo com muito amor, né? Achei que era cheia de corações. A minha garganta ainda não está 100%, mas estou cuidando dela, glória a Deus. Ontem eu consegui pregar lá no Monchadinho, meu Deus. Oh, pensa numa igreja que eu amo, gente. Então, como em qualquer área da nossa vida, a gente precisa investir. A gente precisa investir em ficar por dentro, em ficar ligado, em ficar aprendendo, em ficar avançando. Nunca se conforme, seja qual for a área da sua vida onde você estiver investindo, nunca se conforme, sempre vai além, sempre procura crescer, sempre procura aprender mais. Paz do Senhor, Jesse!
estamos aqui falando sobre o tempo que nós precisamos investir no nosso ministério, né? Naquela área onde Deus nos chamou a servir, nos chamou a exercer, Senhor, o nosso ministério. Então, se você vai assumir teu lugar aqui, já cometi um erro, assumir, coloquei, não sei se é em francês. Se você vai assumir teu lugar no meio do exército de Cristo, a primeira coisa que precisa fazer é começar a entender sobre o assunto. Amém? Então, por exemplo, no meu caso foi, oi, meu Toby, meu soldado Toby, lá da Argentina. Glória a Deus, Daniel, pela tua vida. Glória a Deus. Gente, vai deixando. Se você tiver alguma curiosidade, deixa ali nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Então, assumir não é somente assumir o nosso chamado. Eu me lembro que um dia caiu a ficha. Caraca! Mas o meu chamado foi bem claro, né? Deus literalmente me disse: larga tudo e me segue, né? E ele já tinha dado alguns sinais que tinha a ver com missões, né? Ele já tinha dado alguns sinais antes dele se manifestar dessa forma clara, impactante, da qual eu abracei, eu nunca me arrependi, né? De abrir mão do meu conforto, abrir mão da minha situação financeira, de abrir mão de tudo, né? Dos meus projetos. Onde eu estava falando com a pastora na volta da igreja, né? Nada do que eu estou fazendo estava dentro dos meus projetos pessoais. Nada do que eu estou fazendo hoje está dentro dos meus projetos pessoais. Então, você, jovem, eu falei na live anterior, já que você está começando a estudar, procure alinhar o que você está escolhendo para poder servir no teu ministério, para poder somar, né? Procure, porque não, mas eu não quero fazer isso. Gente, quando Deus nos coloca algo na nossa vida, e essa é a vantagem de quando a gente vem mais cedo para a presença de Deus, né? Qual foi a sessão quando você abriu mão de tudo? Bom, já tem mais de 10 anos, né? Porque quando Deus ele falou claramente, Mateus, ao respeito desse largar tudo e segui-lo, eu estava abrindo minha empresa, ele me assim, vamos um pouquinho mais para trás. Eu me converti, eu comecei a buscar a igreja, comecei a ter vida de oração. Infelizmente, onde eu morava não tinha. Também por causa disso, o Senhor me mandou em missão anos depois, né? Mas não tinha na minha área, então eu comecei a procurar, mas eu me apeguei muito da Bíblia, eu me agarrei. Tem um exemplar da Bíblia, eu fiz assim, cara. Eu dormi abraçada da Bíblia, eu não larguei mais a Bíblia. E eu comecei a ler muito, pedir ao Espírito Santo me ensinar a orar, porque eu não tinha um mentor perto, né? Naquela época, a pessoa que me trouxe para Cristo estava distante, no sul da Argentina, e eu em Buenos Aires, então não tinha esse contato como tem hoje, através do WhatsApp, através das redes, né? Então foi um processo longo, mas foi um processo assim que eu posso ver como Deus foi me conduzindo passo a passo, né? O primeiro foi para começar a ler a Bíblia, ter vida de oração, e aquela vida de oração e de Bíblia começou a me ensinar a me consagrar, né? A palavra foi me instruindo ao respeito da vida de santidade, da gente começar a largar as coisas do mundo, não foi de um dia para o outro, mas eu falo que minha conversão foi radical, por quê? Porque uma vez que eu peguei Cristo, abracei Cristo na minha vida, eu nunca mais larguei, né? Então foi radical nessa questão. Não foi que eu deixei a vida mundana de um dia para o outro, né? Porque foi a Bíblia que foi me instruindo em cada leitura, me convencendo e me mostrando aonde eu tinha que ir mudando as coisas. Até minha forma de vestir, gente. Um dia eu vou mostrar para vocês como eu trabalhava no Rio, eu tinha minha tenda de massagem no Rio, tinha o meu local, e eu simplesmente fui mudando ao meu modelito de roupa de trabalho, né? Sempre foi seu sonho ser missionária ou tinha outros planos para sua vida? Como eu falei agora há pouco, Camille, nem sonhei nisso, nem sonhei, né? Nunca nem projetei essa vida, nunca, nem por um acaso, né? Mas eu me lembro que quando era pequena, houve uma admiração muito grande. Eu vi um documental dos missionários, os jesuítas, né? Eu estava olhando, assistindo a televisão e começou um documental onde mostravam todo o percurso que eles fizeram pela América, né? Como é que eles foram a cavalo, como eles foram andando, subindo na serra.
Foi muito legal aquele documental acompanhando as missões deles aqui na América e fiquei muito admirada, né? Eu falei, caraca, olha o que eles fizeram, que massa. E eu fiquei imaginando eu fazendo isso, mas tipo assim, não, não projetando, né? Foi assim eu me vi fazendo isso, mas eu não projetei aquilo, né? Foi tipo, como seria aquilo, né? Mas não foi, não virou nem um desejo nem nada, né? Agora eu tinha um desejo no meu coração de eu conhecer o mundo e dar a volta ao mundo, né? Isso foi um desejo que estava no meu coração. Eu era doida para conhecer a África. Eu sempre fui de muito dos bichos, dentro da natureza. Então, quando eu via aquelas coisas da África, eu falava: caraca, eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer os outros países, outras culturas. Então, a única coisa que eu projetei com respeito a viajar pelo mundo era: eu vou trabalhar em cada férias, eu vou mapear, eu vou começar a marcar, eu vou para um canto diferente. Eu queria conhecer diferentes lugares, né? Até onde eu pude, eu fiz, que eu conheci o Uruguai, conheci o Paraguai, conheci o Chile, conheci o Brasil, né? Antes ainda de me converter. Então, eu já tinha ido para alguns lugares do norte da Argentina, para alguns outros estados, porque eu queria, antes de conhecer o mundo, eu queria conhecer pelo menos os quatro cantos da Argentina, né? Então eu consegui fazer isso e depois eu comecei a viajar para os países da América. Agora, quando eu me converti, aconteceu um fato assim assombroso que eu comecei, tive a minha primeira viagem, fiquei um ano sem congregar nesse meu primeiro ano de conversão e eu comecei a projetar trabalhar fora, né? Aconteceu no trabalho onde eu estava uma proposta que eles queriam abrir uma loja na Espanha, aí eu me engajei naquilo, né? Eu ia com minhas colegas, elas foram desistindo, eu falei, não, cara, eu cheguei até aqui, aí eu fui muito determinante, né? Eu vi que Deus tinha colocado isso em mim é, antes, né? Já faz parte da minha essência, né? Quando eu coloco uma meta, eu vou atrás dela, né? Então isso me ajudou muito no ministério. Então eu viajei, fiquei morando na Espanha, eu queria percorrer a Europa e tal, mas aconteceu um remoliço, o Santo Senhor me trouxe de volta para a América, né, através da descoberta do tumor da minha mãe, que depois com anos depois a gente viveria um grande milagre, está nos meus vídeos ali no YouTube, está guardado, né, uma série, um seriado que fala de testemunhos, mas assim, tive essa experiência na Espanha, comecei a aprender outras línguas, achei muito bacana poder falar inglês, que sempre ficou no curso, né? Sempre ficou na teoria, eu nunca coloquei em prática, então comecei a falar o inglês, comecei a arranhar a fluência, né? E aí aquilo mudou a minha cabeça. Eu já vim com uma sensação de liberdade muito grande, né? Com uma sensação de crescimento, de entendimento novo, conhecer outras culturas, aquilo foi muito bom para mim, para começar agora no Brasil a congregar. Quando eu volto para cá, eu vou ver minha mãe na Argentina e os médicos decidiram adiar as cirurgias e eu falei, cara, já que eu voltei, não vou voltar agora para a Europa, eu vou ficar no Brasil. Aí eu fiquei, né? Fiquei no Brasil, comecei. Quando eu vi que tinha tanta igreja, fiquei doida. Eu falei, caraca, eu quero congregar. Eu já estava completamente convicta pelo Espírito Santo de Deus que eu precisava congregar, né? A Bíblia me constrangiu, a Bíblia me convenceu, a palavra de Deus, ela bradou ao respeito da necessidade de congregar. Então, quando eu cheguei, eu passei uns anos sendo tratada, né? Primeiro na área da cura interior, na área da libertação total, né? Porque eu tinha vindo de um relacionamento que a pessoa estava no ocultismo, então eu não sabia das coisas que eu tinha trazido para a minha vida. Então, passei todo pelo. O primeiro processo foi de tratamento comigo, pessoal, né? Para você ter uma noção, eu comecei a servir literalmente, porque às vezes eu ajudava, dava alguma forma, alguma ajuda em algum evento, em alguma situação, mas eu comecei a servir mesmo, caiu a ficha da necessidade de servir quando eu tive que mudar de ministério, porque eu congregava numa igreja muito grande, né? A Sara Nossa Terra, ali no Rio de Janeiro, muito grande, né? Não tenho noção da quantidade de membros que tinha. Então, eu estava aí misturada no meio da multidão, né? Mas quando eu tive que me mudar, quando eu voltei para o Brasil para ajudar a minha irmã junto com Tobias, aí eu procurei, ela não queria ir para aquela igreja,
Então, eu procurei uma igreja perto de casa, né? Eram 7 quarteirões que ia andando, e essa igreja tinha ministério de libertação e revelação. Aí eu comecei a conhecer esses ministérios, comecei a servir, né? Porque era uma igreja pequena, e eu via a necessidade do serviço, de ajudar. Aí eu me disponibilizei, me aproximei e falei, cara, eu estou chegando mais cedo, eu estou querendo ajudar vocês, eu estou vendo que tem pouca gente para trabalhar e eu quero ajudar. Aí eu comecei a servir, né? 3 anos depois de eu congregar mesmo, assim, eu ia a todos os eventos, eu ia nos retiros, eu permiti que Deus tratasse meu coração, né? A partir dali eu comecei a servir. Eu entendo que foi realmente o Espírito Santo de Deus que fez assim instalar isso na minha cabeça. E aí houve mais um período de 3 anos que eu comecei a servir, me envolver, a projetar. Agora eu comecei limpando os banheiros, né, ajudando com a limpeza. Dali eu percebi que as crianças eram que bagunçavam, então eu me ofereci para cuidar das crianças. Comecei com o ministério de crianças e eu comecei. Gente, como eu estava falando nesse slide agora, você vai assumir seu lugar? O seu lugar qual é? Eu não sei qual é meu lugar. Bom, na hora que você se disponibilizar, os seus líderes vão dizer aonde estão precisando de você, porque no serviço da casa de Deus a gente começa aonde precisa. A gente não pode chegar querendo escolher serviço, né? Não existe isso. Então, o primeiro é se disponibilizar. Dali você vai ver que o processo vai continuar andando e nesse servir é que você vai começar a crescer, né? Não você ficar disponível. Ali daqui a pouco, então, eu comecei a servir, eu comecei agora a ser direcionada a conduzir as crianças. Eu falei, caraca, eu preciso fazer aulas para eles, aulas dinâmicas. Eu sei que a criança não aprende do mesmo jeito que os adultos, então eu vou pesquisar material. Aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a me envolver. Isso que eu estava falando agora há pouco para vocês. Se você vai assumir teu lugar no meio do exército de Cristo, a primeira coisa que precisa fazer é começar a entender sobre o assunto, né? Nunca rejeite quando alguém colocar um serviço na sua mão, nunca rejeite. Receba isso como da parte de Deus. Receba isso como da parte de Deus. Amém? Então comece a se envolver. Cara, me deram para trabalhar, me deram para trabalhar com as crianças. Eu nunca tinha trabalhado com criança tão pequena, então comecei a pesquisar material. Eu queria aprender, eu queria saber como era fazer aula e ainda de escola bíblica, as aulas que aconteciam no meio dos cultos, né? Literalmente virar um cultinho para eles dentro da igreja. Para mim era novidade, eu nunca tinha feito isso. Então eu precisei pesquisar, me informar, perguntar para pessoas que já estavam exercendo esse ministério em outras igrejas, né? Porque na minha igreja justamente eu assumi porque não tinha ninguém. Então eu comecei a me envolver. Ninguém nasce sabendo. Você precisa entender que não importa se você não foi, tipo assim, você não foi aquilo que você estudou, não foi a profissão, como a Camila estava falando, você escolheu aquilo? Não, cara. E eu não posso nem falar que me pegou de surpresa, porque eu me disponibilizei, cara, eu quero servir. Então, a partir dali, o serviço vem de acordo com a demanda do que a igreja está precisando. A partir dali, o que vier na tua mão, você comece a se envolver. Aprenda, pesquise e estude. Esse é o nosso segundo slide. Faça desse tempo teu melhor passatempo. Procure se envolver. Afinal de contas, você está investindo para a sua eternidade, ok? O que você fizer de investimento na tua vida espiritual é para tornar você, para tirar para fora a melhor versão da sua vida. E qual é a melhor versão da sua vida? A que Deus projetou para você. Então, quando você se foca nas coisas espirituais, quando você se foca nas coisas do reino, quando você prioriza o seu ministério, o seu crescimento, o seu aprendizado, dentro do que é o serviço no meio do exército de Cristo, você está investindo na tua eternidade. Eu vou te dizer uma coisa: quanto mais você aprende, mais certeza você tem da parte de Deus da sua salvação e qual é o seu destino final. Isso posso te garantir, porque foi a experiência que eu tive. Quanto mais envolvida eu estava com as coisas do reino,
mas eu tinha aquela paz de eu saber que eu não era perfeita, mas que eu estava indo no caminho certo e que ninguém mais ia me tirar dele. Então, a fortaleza espiritual que vem sobre você vem da parte de Deus, filho. O que mais Deus quer, senão ele não tinha dito, que a gente colocasse primeiro as coisas do reino, que buscasse primeiro as coisas do reino, e o resto ia vir sozinho, né? O resto é consequência, porque quando você se coloca no lugar que Deus te quer, ele mesmo vai ativar o universo para colaborar em seu favor. Não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Então, quando você começa a se envolver com as coisas do reino, o resto flui, cara. Hein? Glória a Deus! Glória a Deus, o petróleo entrando. Eita, Deus aí, o povo marcando. O Bojadinho está marcando ali, viu? Rosário, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, voltando ao fato de você não somente assumir o seu lugar, né? Não somente você pegar o serviço que colocarem na tua mão, não é para você ficar escolhendo, né? Você pode escolher investir seu tempo para ser específico no que você quer crescer, mas em serviço, você tem que pegar o que teu pastor entrega na tua mão, amém? E entender essa entrega da parte de Deus, não é o anjo da igreja? A igreja não é a empresa do Senhor, não é a casa de Deus. Então, quem manda é Deus, mas através dos seus anjos. Então, receba sempre o serviço que te for entregue como da parte de Deus, e você será bem-sucedido. Leve a sério esse investimento, não mais como uma criança, mas como um filho de Deus maduro, uma pessoa adulta espiritualmente, uma pessoa que entende, né? Que age como um adulto, não como criança. Se tem uma coisa que Deus tem falado muito desde que eu cheguei da Argentina, é ao respeito da volta dele e do que ele vem buscar. E ele falava fortemente ao meu coração a respeito da igreja, do tipo de igreja que ele vem buscar. Ele não vem buscar uma criança, ele vem buscar uma igreja madura. E uma igreja madura é aquela que está posicionada, que sabe o que tem que fazer, que sabe qual é o propósito, que sabe para onde vai, que sabe para quem está servindo, né? Então, uma igreja madura, ela não se escandaliza por qualquer coisa, ela não se espanta, ela não sai correndo, ela não se assusta por qualquer coisa, né? Ela não faz crise por qualquer coisa. Então, uma igreja madura, ela está bem plantada na rocha que é Cristo, né? Então, esse é o tipo de igreja, o tipo de crente que você e eu precisamos ser. Então, leve a sério esse investimento com respeito ao seu ministério, com respeito ao serviço que você tem que fazer, não mais como criança, mas como uma pessoa adulta na fé. E vamos continuar avançando. E olha que importante para que isso colabore no teu crescimento. Lugares e pessoas. Guarde isso no teu coração. Guarde, guarde, promete que vai guardar. Lugares e pessoas. Tem tudo a ver. Como assim, missionária? Tudo que você começar, onde você começar a andar nos lugares certos e com as pessoas certas, então pessoas que tenham os mesmos interesses vão te ajudar a crescer. É muito importante os lugares que você escolhe e as pessoas com as quais você convive diariamente. É muito importante que você seja seletivo. E ser seletivo não é fazer acepção de pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser seletivo é você escolher as pessoas que têm os mesmos interesses para que você possa passar tempo juntos, se animando uns aos outros. Você já viu pessoal que você vai fazer uma atividade e você não gosta daquilo, cara? A pessoa, bora comigo, vamos jogar futebol. Eu me lembro do Tobias. O Tobias ia com o primo jogar futebol, mas ele não gostava de futebol, cara. Então, o tempo dele era praticamente perdido, mas ele ia, porque ele queria passar tempo com o primo dele. Mas ele não gostava de futebol. Então, a mãe estava pagando aulas de futebol à toa, porque ele chegava na quadra e ele sentava literalmente em cima da bola, cara. Então, quando eu voltei do Brasil, eu estava aqui no Brasil, ele lá na Argentina, e eu acompanhei, tia, me leva, vamos lá ver. Me leva na aula de futebol. E eu falei, você gosta de futebol? Não, gosto não, mas eu vou com, eu vou com meu primo, eu gosto de ir com ele. Tá bem, então no percurso eles conversavam, brincavam e tal, mas chegava na quadra, era uma hora.
do tempo dele que estava perdido. Ele não fazia esporte, não desenvolvia, e ainda às vezes ficava atrapalhando a aula do professor, né? Então, isso quando ele não ficava quietinho, só olhando, assistindo, ver o primo jogar, né? Então, eu falei, não, minha irmã, vamos buscar o que é que Tobias gosta e vamos colocar ele numa atividade que seja produtiva para ele, quando para ver o primo dele, ele não precisa pagar, né? A gente cria um tempo em casa para eles se encontrarem e brincar, né? Até porque eles moravam no mesmo endereço, né? Aí eu me lembro que a gente colocou, fez uma pesquisa, porque as coisas que ele gostava, e a gente colocou na natação, e foi o amor da vida dele, né? Ele chegava na natação com uma expectativa, ele esperava a hora chegar. Então, isso é determinante para você. Traz isso para você. Tudo a ver. As pessoas que eu escolho, elas vão me animar, me incentivar, me motivar e me ajudar a crescer no meu ministério, no meu serviço, na obra de Deus. Então, é muito importante que você se envolva. Ah, mas eu já estou servindo. Ponto. Então, a partir de agora, comece a encontrar dentro da tua igreja pessoas que tenham o mesmo interesse. Por exemplo, no departamento de missões. Ai, cara, eu queria saber como é que é. A gente podia fazer missões aqui, ir para o interior de Fortaleza, né? Você está lá no Rio, a gente podia fazer missões aqui no Rio, para um canto diferente, sei lá, né? Então, comece a procurar dentro do teu grupo, da tua igreja, quais são as pessoas que têm esses mesmos interesses. E vai ser muito bom, porque vocês vão se animar, vão criar projetos juntos, vão começar a pensar em missões, né? Então, seja na sua casa, na sua igreja ou em qualquer outro lugar, seja protagonista da sua transformação. Nunca se conforme. Continue avançando, passo a passo, não precisa ir correndo, mas não pare, não detenha o seu crescimento. Se você não tiver pessoas por perto ou lugares são de frequentar, então crie ele. Crie esses espaços dentro da tua casa. Chame os teus colegas para você para tomar um café. A gente já tem um café literário aqui em Fortaleza, né, Matheus? Como saber se eu escolhi as pessoas certas? Você vai descobrir nesses encontros, cara. Você vai descobrir nesse espaço que você abrir, na tua casa, na tua igreja ou em outro lugar neutral. Agora a gente, por exemplo, vai fazer o café literário ali na nossa sede. Esse já é um espaço que eu tenho para descobrir pessoas, entendeu? Eu pedi esse espaço, os pastores presidentes me aprovaram o projeto, mas eu estava aqui. Eu falei, cara, enquanto eu ficar aqui, eu quero fazer alguma coisa, eu quero conhecer mais o meu povo de perto. Eu vou nas igrejas, eu não tenho tempo de sentar e conversar, passar um tempo legal. Então, cara, a biblioteca da nossa sede era o lugar perfeito para mim, né? Então, bora lá para o café literário. E então, às vezes não tem na tua igreja, crie você esse espaço. Vai, converse com teu pastor, tô com vontade de fazer isso. Ou antes até de falar com ele, comece a conversar com os teus irmãos. Sabe no começo e no final do culto, quando você chega mais cedo e tem aquele papo com o pessoal? Esperando ansioso por esse café literário. Tá chegando, essa sexta-feira, às 17 horas, a partir das 17. Né? Na hora que você chegar, tem um povo que vai vir do trabalho, a gente vai estar lá compartilhando, a biblioteca vai estar aberta, vai ter a garrafinha de café, e vai ter, traga você também, né? Traga algo para a gente compartilhar, que a ideia é a gente passar tempo em comunhão, tempo de qualidade. Então, passando para o próximo slide. Então, aproxime. Peraí, estava pulando um. Paixão, avivamento. Então, não dá para a gente viver um verdadeiro avivamento se não houver um sentimento forte por aquilo que a gente faz ou que quer fazer. Talvez talvez você não esteja ainda. Claro que sim, Camille, tá? O espaço é para todos, pelo amor de Deus. Claro que sim. Praise the Lord, Sully. God bless you, ok? Aí temos o pastor lá da Índia, gente, entrando, ok? God bless, I miss you, Sunil. Bueno, estávamos então a gente falando ao respeito dessa paixão, desse avivamento, né? A gente precisa acender essa chama no nosso coração. Não dá para a gente viver
um verdadeiro avivamento se não houver um sentimento forte por aquilo que a gente faz ou que a gente quer fazer. Eu estava falando, de repente você ainda não está exercendo o seu chamado. Você só começou a servir, está servindo, está se envolvendo com um departamento, com outro, está ali disponível quando os pastores precisam, quando algum líder de departamento precisa, mas ainda não caiu a ficha, ou já está caindo, está começando a entender o que Deus quer, né? Então comece a abraçar aquilo, abrace isso com força e ame com todo o seu coração aquilo que Deus tem para você, porque vai ser o melhor que você possa viver em toda a sua existência nessa terra. A Camille tinha perguntado, né? Você projetou aquilo? Não, eu não projetei, mas pergunte para mim se eu me arrependo. Pergunte para mim se hoje eu penso qualquer outra coisa que não tenha a ver com o meu ministério, com o meu chamado. Pergunte, pode perguntar. Não, cara, não quero saber de nada. Eu larguei muita coisa, abri mão de muita coisa e hoje eu tenho satisfação plena de estar vivendo sempre o melhor momento da minha vida. Sempre o que vem, sabe quando não é uma frase feita, cara, o melhor de Deus está por vir. Por quê? Porque o que eu já vivi me trouxe aonde eu estou. E esse lugar onde eu estou, o que eu estou vivendo hoje, vai me levar para continuar crescendo, entendeu? Vai me impulsionar para o novo de Deus. E o novo de Deus sempre surpreende, cara. Vai por mim. Eu tenho 22 anos de conversão. Eu tenho mais de 13 anos, quase 14 anos de ter assumido. Agora, em dezembro, eu vou completar 14 anos de ter assumido o Ministério de Missões, de ter largado tudo, literalmente. Eu estava falando, né? Deus me prosperou muito porque comecei a ser muito fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu comecei a me doar. Primeiro o 10%, depois o 20%, depois o 30%, até que eu perdi a noção e eu comecei a dar tudo. Quando ele falou largue tudo, eu dei tudo. Eu fui na minha poupança. Eu não larguei somente, eu fui na minha poupança, esvaziei a minha poupança e deixei no gasofilaço, entendeu? Eu fui na letra do que Deus estava me falando. Deixa eu ver. Pastora Leila, estou passando exatamente isso. Eita, glória, cara, estou muito feliz. Glória a Deus. Adoro diversas coisas, mas ainda não sei o que o Senhor quer para mim, não sei o meu chamado. Em que momento vou saber qual o meu chamado? Calma. Não deixe de fazer o que você está fazendo, porque se envolver o que vai despertar o teu chamado, ok? Às vezes é como eu falei, é um instalar de dedos, às vezes é uma experiência com Deus, Deus vai ser claro com você e vai dizer para que ele te chamou. Amém? Mas esse roteiro pelo qual você está passando faz parte desse processo. Lembra que eu falei? Eu me converti, recebi a Cristo, me peguei da Bíblia, fui buscar a igreja, não achei, mas eu comecei a comer Bíblia, a orar, aprender a me consagrar, aprender a jejuar. Foi todo um processo, né? Foram 2 anos de eu não ter aonde congregar, porque foi o ano em Buenos Aires e o segundo ano foi na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, foram 3 anos de tratamento. Tratamento, tá? Com o interior, libertação, quebra de maldição. Cara, foi muito, foi um processo bem completo. Eu participar de retiros, de encontros, foi intenso, tá? Eu primeiro ia uma vez por semana, depois eu comecei a orar, Deus me dá outro dia. Eu tinha sede, comecei a ter uma sede pela presença de Deus, né? Então, isso, quem foi que me deu essa sede? Foi esse perseverar, eu me segurar da palavra de Deus e comer. Eu determinei que eu não ia viver nunca mais sem a palavra de Deus na minha vida porque eu não conseguia acreditar que esse Deus era tão acessível e eu não tinha conhecido ele até os meus 24 anos de idade, né? Então, eu passei esse processo interior. Aí, os próximos 3 anos foram de serviço mesmo. E olha, eu comecei limpando os banheiros, perdão, já estou fazendo portunhol. Passei a cuidar das crianças pequenas. Depois comecei, aí houve um remoliço, o Senhor me levou para a Vale, graças a Deus cheguei na Vale, porque ali foi onde eu descobri o meu chamado mesmo, né? Então, na Vale eu comecei a assumir os teens, olha aqui, banheiros, crianças, teens. Aí fui avançando e quando eu estou totalmente à vontade com os teens, oi Douglas! Olha, glória a Deus, boa noite. Então, a gente falando do chamado e como é que esse processo acontece na nossa vida, né? Então, dos teens, eu passei para os jovens. Eu comecei a fazer missão em Brasília, primeiro foi
missão regional, né? Missão urbana, e depois eu fui fazer missão regional. Dali o Senhor que foi me levar para fora, né? Mas aí quando eu fui para Brasília, comecei a trabalhar com jovens. Então, um dia eu falei, cara, Deus, e afinal, onde que está a minha área? Qual é a minha área, afinal, né? E eu já tinha participado do louvor, eu tinha amado participar do louvor, né? Mas aí o Senhor me tirou, me levou para outro departamento, e eu, caraca, e agora? Paz, Aline, paz, Senhor, glória a Deus. E então eu comecei, mas eu estava curtindo cada face que eu estava experimentando, né? E o mais louco que aconteceu comigo, que eu falei, cara, tudo que o Senhor me coloca para fazer, eu amo. Como é que eu pude? Porque tinha alguns líderes que falavam, cara, quando você entrar num departamento e aquilo quebrar tua cabeça, aquilo te apaixonar, então esse é teu chamado, é nessa área que Deus te chamou para servir, né? Aí eu falei, cara, como é que tudo que o Senhor põe na minha mão eu amo, né? Como é que eu vou saber? Aquilo às vezes parecia que me deixava mais confusa, mas eu estava amando, então eu fui, eu não sou de ter muito grilo, sabe? De eu ficar questionando muito as coisas. Então, eu vivo, eu aprendo, eu absorvo, eu procuro me envolver totalmente, né? Oh, thank you, Zuli, thank you. Gente, estamos com o nosso pastor lá da Índia. Ok, ok, I read your comment, ok? Mano, para não sair do português, senão começa a misturar as línguas e aí fica enrolado demais. Então, ali, quando eu comecei a perceber que tudo que Deus colocava na minha mão, eu amava, cara, aí eu falei, tá no controle de Deus. Deus que sabe, Ele vai me mostrar na hora certa, no momento certo, quando eu estiver pronta, né? Então, tenha essa paz. Você somente se disponibiliza, abrace tudo que os teus pastores colocarem na tua mão, porque Deus está no controle de tudo. E no momento certo, na hora certa, vai virar a chave, sabe? Vai ser um estalo e você vai entender que é aquilo que Deus tem para você. Então, fique super tranquila, super relax, que Deus está no comando. Então, ame. O mais importante é que você ame a obra de Deus. Não tem como amar a obra de Deus ou amar a Deus e não amar a obra de Deus. Está junto, gente. Está assim ligado, não tem como. Quem não ama a obra de Deus não está amando Deus de fato, é só da boca para fora, né? Então, glória a Deus, Gabi. Eu te espero na sexta, tá? Ali no nosso café de rádio vai ser muito show, porque aí a gente vai poder se abraçar, vai poder compartilhar muito mais. Então, continuando, é muito importante que você realmente peça em todas as suas orações, Senhor, coloque teu amor no meu coração, enche, preenche o meu coração do teu amor, me ajude a desfrutar cada passo da minha caminhada contigo. Uma coisa que a gente não pode perder, que a gente perde muito e por isso tem muitas pessoas afastadas, muitas pessoas desanimadas, começam a se afastar da obra, começam a esfriar, porque começa a ver as lutas, você começa a servir, começa a se envolver e começam as lutas, né? E se o teu coração não estiver preenchido pelo amor de Deus, você não vai suportar os ataques, essas calúnias, tudo que o inimigo fizer para tentar te derrubar, vai dar certo só se o teu coração não estiver blindado com o amor de Deus. Se a tua mente não estiver blindada com a palavra de Deus, você precisa amar a obra de Deus, precisa passar tempo com Deus. Gente, eu estou falando sério. Olha que eu tive a minha primeira crise, ah, assim, que eu não suportei o bombardeio, foi, deixa eu calcular, 10 anos, uns 15 anos depois da minha conversão. E olha que eu comecei a ser perseguida desde o começo, cara. Na igreja eu vivia as piores experiências, assim, de perseguição, de calúnia, de eu ser chamada de coisas inacreditáveis. E eu eu só suportei porque eu estava vivendo literalmente um avivamento constante na minha vida. Então, quando o bombardeio superou a minha capacidade de suportar, eu já estava tão treinada na presença de Deus, eu estava tão acostumada a correr aos braços de Deus, que eu nunca pensei em sair da presença de Deus, entendeu? Eu sabia que Ele estava no controle, sabia que Ele estava permitindo aquilo, eu sabia
que eu não podia fazer mais nada do que me jogar nos braços dele. Eu entendi por primeira vez o meu limite emocional e físico. Pai Jerusa, glória a Deus, Israel, oh, mulher de Deus. Pai Gilbão, a gente está falando sobre o nosso, o se envolver, se encher da presença de Deus, porque seja o que for, o chamado, o seu ministério, aonde Deus te chamou a servir, se você não estiver preenchido mesmo com o amor de Deus, você não vai suportar as lutas, você não vai entender o que fazer em cada batalha. A gente precisa treinar a nossa mente, o nosso coração a correr a presença de Deus todos os dias, entender que a gente só assim não dá conta, que a gente depende dos nossos irmãos, mesmo eles falhando com a gente, mesmo eles nos decepcionando. A gente não pode criar expectativa no outro. A nossa expectativa tem que estar colocada em Jesus, que é o único perfeito, o único que não vai nos decepcionar jamais na vida. Então, quando a gente tem esse entendimento, aí eu contava para vocês, né? O momento do meu ministério que eu não suportei a luta, eu estava treinada a correr para a presença dele, então eu não tive para onde ir. Eu não tive essa reação de falar, não, eu vou me afastar, cara. Não, eu não quero mais saber disso, não. Eu cheguei a falar, Deus, pronto, eu não dou mais conta, não. Pode me levar, Deus. Eu quero o seu mesmo, né? Eu tive essa noção de que aquilo era meu limite e que eu não suportava mais a dor desses ataques, principalmente de vida da nossa família, né? Aquilo fere nossa alma, aquilo às vezes a gente não dá conta, né? Mas quando você está alicerçado na presença de Deus, você não pensa, não passa pela tua mente, não passa o suicídio, não passa o você se afastar, o você largar Deus. Não tem como, cara, não tem, porque você já está alicerçado, entendeu? Você já sabe, já está alinhado com Ele, a tua identidade já foi restaurada. Paz, Jerusa. Então você não vai se afastar, você, pelo contrário, você vai se render mas aos pés de Jesus. Você vai entregar os pontos, mas no altar do Senhor. Você vai sim encontrar seu limite, mas você vai buscar em Deus. Amém? Você, de repente, não tem mais força, mas você vai se jogar nos braços do Senhor. Então, o resultado sempre vai ser diferente. Amém? Então, para ir para a nossa conclusão, fechando, falando ao respeito da necessidade da gente se apaixonar pela obra de Deus, se apaixonar. Quando você já sabe, então, came ali, então, aí você enfia a tua cara no teu chamado, no teu ministério, começa a pesquisar, se envolver, a ver aonde, se não tiver na tua igreja, então vai correr atrás de como funciona em outras igrejas, mas se apaixone por aquilo que Deus colocou, para aquilo que Deus te chamou, se apaixone pela obra de Deus. Não dá para a gente viver um verdadeiro avivamento se não houver um sentimento forte por aquilo que a gente faz ou que quer fazer. Ame. Ame o que Deus tem para você. Se envolva com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Já que vai viver o seu chamado, então se apaixone de vez por ele. Já que vai dançar, diz o ditado popular, então dance com tudo, né? Já que você vai assumir seu lugar, assuma com tudo. Já que você vai viver, viva essa vida com toda a intensidade. Não se conforme com menos do que isso. E então, assim, fechando a nossa live, obrigado a todos vocês. Hello, Summit! Mais um do nosso querido povo lá da Índia. O nosso pastor Frederico, isso aqui pode virar uma live assim muito doida. Mas assim, já estamos fechando, obrigado. Quem hoje chegou último pode dar uma olhada depois, deixar um comentário. Amém? Próxima live na próxima segunda-feira. Ame as nações. Lembrando que a gente está falando sobre missões, né? A gente fala e dá uma passeata por todos os ministérios, mas o nosso foco é sobre missões. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por você estar ali, me acompanhando. Obrigado pelos comentários, obrigado mesmo. Estamos obedecendo, né, aos direcionamentos de Deus, e é muito bom quando a gente vê que consegue animar alguém, que consegue influenciar alguém, que consegue envolver alguém com as coisas do reino. Esto es maravilloso. Y nuestro querido amigo Sonic de lá da Índia está aprendendo nosso
a nossa querida língua. Ele está aprendendo espanhol, tá, gente? Então, vamos aos poucos. God bless you for you, Sumit, ok? Então, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por esse tempo de qualidade, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos que ficou conectado, que conseguiu interagir conosco, que pôde tirar algumas dúvidas. Obrigado, Deus, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo que vais fazer, porque nós caminhamos sobre as tuas promessas, sabemos que o Senhor vai cumprir cada uma delas, temos essa convicção, essa esperança em Ti, e te damos graças, Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que possas estar, Senhor, sentando os corações de cada um de nós, nos levando a, Senhor, a identificar aquilo que a gente precisa mudar, que a gente possa encarar a nossa própria realidade, que a gente possa ser humilde, Senhor, e reconhecer os nossos erros, fazer um balanço, agora que está chegando o final do ano, que a gente possa projetar um ano melhor, um ano muito melhor, que a gente possa ter expectativas, Senhor, que a gente possa, Senhor, ter uma visão muito positiva do futuro, papai, sabendo que tu és um Deus de promessas, que em ti nós somos mais que vencedores, que nossas limitações não vão nos deter, que a gente vai passar por cima delas, que o Senhor vai nos capacitar, que o Senhor vai nos fortalecer. E em nome poderoso de Jesus, nós já profetizamos um final de ano maravilhoso na tua presença, um incendiar do teu fogo na nossa vida, projetando, Pai, encarando e recebendo um 2023 tremendo, sobrenatural e cheio das tuas surpresas, das tuas alegrias. Eu já te abençoo com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus e te digo até a próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe. Amém.